Ser reserva de um goleiro bom já é uma tarefa difícil, mas isso pode ser uma tarefa ainda mais árdua se você for o reserva de alguém com o peso de Rogério Ceni. O goleiro Denis acabou vivendo essa situação por 8 anos. E o momento que poderia ser uma grande oportunidade de carreira para ele acabou se transformando num grande trauma. Nesse vídeo, você verá tudo o que aconteceu com o Denis e o triste fim de carreira que ele está tendo em 2023. Viver uma carreira quase que inteiramente na reserva é algo que não é para qualquer jogador. Poucos jogadores realmente têm a paciência de ficar tantos anos na reserva e esperar pela sua oportunidade. Quem acabou vivendo isso na pele por praticamente 8 anos foi o goleiro Denis, que teve uma passagem marcante pela equipe do São Paulo. É o clube pelo qual ele mais jogou em toda a sua carreira. Mas depois que o Denis saiu do São Paulo até de uma maneira polêmica, você sabe tudo o que aconteceu com ele? Eu vou mostrar pra você nesse vídeo, mas antes a gente tem que ir pro início da trajetória do Denis. O Denis, diferente do que muita gente pensa, ele não foi revelado pelo São Paulo. O Denis foi revelado pela Ponte Preta no ano de 2006. Na Ponte, que ele teve as suas primeiras oportunidades, ganhou sequência e aí sim chamou a atenção do São Paulo. Na Ponte, óbvio que no começo da carreira ele era reserva, até porque ele ainda era muito jovem. E ele foi ter as suas primeiras oportunidades pela Macaca quando o goleiro Aranha acabou se lesionando. O Aranha aí todo mundo conhece, jogou na Ponte, no Santos, no Palmeiras. Só quando o Aranha se ausentou que o Denis teve as suas primeiras oportunidades e aí sim começou a jogar. Ele acabou representando a equipe de Campinas do ano de 2006 até o ano de 2009, que é justamente quando o São Paulo acaba o contratando. E logo que o Denis chega ao tricolor, ele já tem uma missão duríssima. Naquele ano de 2009 que ele é contratado, o Rogério Ceni logo na sua chegada acaba se lesionando. Então, ele já tinha ali a missão de substituir o grande ídolo do clube e detalhe, naquela época o São Paulo vinha da conquista de 3 campeonatos brasileiros consecutivos, com o Rogério Ceni sendo o destaque da equipe. Então, substituir o mito era sim muito difícil. Acabou que a passagem do Denis pelo São Paulo se resumiu a isso, ser reserva do Rogério Ceni. O Rogério era um cara que dificilmente se machucava, tinha muita regularidade. Então, o Denis acabava que se jogava 10 jogos por ano, era muito. E aí entrava outro fator. Sempre que o Denis era o goleiro e o São Paulo tomava gols ou então o Denis falhava, claro que já vinha toda a sombra do Rogério Ceni pra cima do Denis. Isso acabou se tornando para ele uma espécie de tortura psicológica, porque independente do que ele fizesse, ele sempre ia ser comparado ao Rogério, sempre ia ser criticado, e isso começou a afetar o seu desempenho no campo e prejudicá-lo também mentalmente fora dele. Porque mentalmente fora do campo, ele sempre imaginava as comparações que a imprensa e os torcedores faziam em relação ao Rogério, e em campo ele colocava uma pressão exacerbada sobre si mesmo que acabava culminando em falhas grotescas. Convenhamos, não é fácil mesmo você ser o reserva do Rogério Ceni. Um goleiro que faz gols, que faz defesas difíceis, que é o xodó da torcida, que tem influência política dentro do clube. Só que aí então, a partir de 2016, pintou para o Denis a oportunidade de ser titular agora sem o Rogério, porque o Rogério acabou finalmente se aposentando. Só que parece que com o Rogério aposentado, as coisas para o Denis eram ainda piores. As comparações com o Ceni não pararam, tanto que, não só com o Denis, mas todos os goleiros que passaram pelo São Paulo depois que o Rogério se aposentou, sempre foram comparados ao grande ídolo do clube. Então isso aconteceu com o Denis, aconteceu com o Thiago Volpi, com o Sidão, acontece agora com o Rafael, é algo natural. Só que como o Denis foi o primeiro goleiro pós-Rogério, para ele a pressão sempre foi muito maior. E é aquilo que eu disse, o Denis era um goleiro que ele era irregular. Então ele falhava muitos jogos, falhava em clássicos, e isso acabou ficando muito marcado para a torcida. E ainda mais que o São Paulo passava por um período em que não conquistava títulos, óbvio que as críticas para cima do Denis eram muito pesadas. Acabou então que após a aposentadoria do Rogério, o Denis acabou ficando no São Paulo só por 2 temporadas como titular.
foram as temporadas de 2016 e de 2017. Inclusive, a de 2017 é a temporada que o São Paulo quase é rebaixado e acaba sendo salvo pelo Hernanes. No fim das contas, após 6 anos na reserva e 2 anos mesmo como goleiro titular, o Denis acabou indo embora do São Paulo após completar 173 jogos pelo clube. Ele acabou não tendo seu contrato renovado e foi respirar novos ares. Para ele mesmo, ia ser bom fugir de toda aquela pressão que havia nas suas costas em relação às comparações com o Rogério e as falhas que ele teve enquanto estava no Morumbi. Então, depois que ele saiu do São Paulo, muita gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas, a princípio, ele foi jogar no Figueirense. Ele acabou ficando na equipe catarinense de 2018 até 2019. Inclusive, a passagem do Denis pelo Figueirense acabou sendo uma passagem positiva. Ele jogou muito bem no Figueirense. Se vocês acham que acabou por aí a boa fase de Denis, nada disso. Em 2019, o Figueirense passava por alguns problemas financeiros. Então o Denis acabou acionando o clube na justiça e conseguiu se transferir para o Gil Vicente de Portugal. Quando a gente fala de futebol português, você pensa logo de cara em Benfica, Porto, Sporting. Pois é, o Denis, mesmo jogando pelo Gil Vicente, acabou sendo considerado na temporada 2019 e 2020 o melhor goleiro do campeonato português. Obviamente para ele, isso foi uma grande realização. Após tantas críticas que sofreu no passado, ser eleito o melhor goleiro de um país é algo muito significativo. Então Denis pegou um bom momento no Gil Vicente e acabou ficando no clube de 2019 até 2021. Em 2021, ele teve uma nova aventura. Foi jogar no Aris, que é um time do futebol da Grécia. Aí sim, um time com menos holofotes, um time de menos perspectiva, mas que ainda assim disputava a primeira divisão do futebol grego. Nessa época que o Denis era goleiro do Aris da Grécia, ele concedeu uma entrevista muito legal pra galera do Globoesporte.com. Nessa entrevista, ele acabou comentando os problemas psicológicos que ele teve no período em que toda aquela pressão a respeito do Rogério Ceni caía sobre os ombros dele. Então ele disse que precisou procurar por acompanhamento psicológico dentro e fora do São Paulo, que realmente a pressão para ele era muito pesada e que ele entrava já nos jogos com muito medo de errar, muito medo de falhar, e ele mesmo reconheceu que quando você começa a ter esses tipos de pensamento, é mais do que natural que as coisas vão dar errado sim. Então ele diz que com o tempo, todas essas críticas que ele sofreu foram coisas que foram se cicatrizando, mas que foram bem doloridas e demorou bastante para todo esse momento negativo na carreira dele passar. Após tanto tempo afastado do futebol brasileiro, o Denis acabou retornando em 2022. Muita gente nem se lembra disso. O Denis, em 2022, acabou assinando com o Sport. Era uma oportunidade de ele se recolocar no mercado brasileiro. Após tudo que havia acontecido com ele nos tempos de São Paulo, ele poderia agora dar a volta por cima, já como um jogador mais experiente, com maturidade de futebol europeu. Mas infelizmente isso não aconteceu. O Denis, ele acabou tendo apenas uma partida com a camisa do Sport e logo depois dessa partida, num treinamento, ele acabou tendo uma gravíssima lesão no joelho. Isso aconteceu em agosto de 2022. Até hoje, o Denis ainda não voltou aos gramados. E a tendência agora é de que o Denis nem jogue mais pela equipe do Sport, porque ele tem contrato com o time pernambucano só até junho e, ao que tudo indica, esse contrato não vai ser renovado. Afinal, ele não está jogando. Então agora não se sabe daqui em diante qual será o fim de carreira do goleiro Denis, mas podemos dizer que é um fim de carreira triste. Após ter se superado no futebol europeu, ele tentou dar a volta por cima no futebol brasileiro, mas isso não foi possível. Agora ele está com 36 anos, vai ficar livre no mercado e não são muitos clubes que vão ter interesse em contratar um goleiro que, querendo ou não, tem um histórico negativo por aqui e que vem de uma lesão muito grave no joelho. Eu queria aproveitar para perguntar para você colocar nos comentários, qual é a sua grande lembrança do goleiro Denis? Comenta aí a grande lembrança que você tem dele para a gente poder trocar ideia aqui nos comentários, pelo menos eu. Tenho uma lembrança da Libertadores de 2013 em que o Rogério Ceni acaba falhando num jogo do São Paulo e a esposa do Denis vai às redes sociais reclamar que o Rogério, mesmo mal, queria jogar de todas as maneiras. O Denis, me lembro que na época foi um cara extremamente íntegro. Ele foi contra a própria esposa para poder proteger o Rogério Ceni na época. Ele depois em entrevista pediu desculpa pelo que a sua esposa havia dito, dizendo que ele respeitava o Rogério, ia buscar a condição dele nos treinamentos. Isso é algo que para vocês pode parecer natural, mas no mundo do futebol, onde há muita trairagem, o Denis ter tomado esse tipo de atitude foi algo muito nobre.
Então comenta aí qual que é a sua lembrança a respeito do goleiro Denis. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. Beleza? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!